Hoje falarei para vocês, então, características do filo Echinodermata. É um filo, então, que inclui conhecidas estrelas do mar, as serpentes do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar e os ouriços, certo? E também as bolachas da praia. É um filo, então, que inclui animais que são exclusivamente marinhos e que se aproximam dos cordados, né, que é o taxon, né, o grupo de animais que inclui os vertebrados, né, dentre eles, né, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os equinodermata, né, a palavra é formada então da fusão de duas, que quer dizer equino, que quer dizer espinho, e derma, pele. Então são animais que apresentam espinhos, né, na parede do corpo. E esses espinhos, como eu vou mostrar para vocês posteriormente, são usados na defesa desses animais. É um filo que tem uma diversidade relativamente alta, né? Em torno de 7.000 espécies viventes, mas também eles deixaram um grande registro fóssil. Atualmente, então, estimam-se que tenham 13.000 espécies fósseis de Echinodermata. E, como eu falei, inclui então os lírios do mar, as margaridas do mar, as estrelas do mar, serpentes do mar, ouriços, pepinos e as bolachas da praia. Como eu já falei, são animais exclusivamente marinhos e algumas poucas espécies conseguem viver na água salobra, ou seja, a água que a gente encontra nos estuários, que são ecossistemas que se formam do encontro da água do rio com a água do mar, então tornando a água, né, no seu entorno com uma salinidade intermediária entre a água doce e a água salgada. Então a gente fala que é uma água salobra. Os equinodermata, né, os cientistas acreditam que eles não foram capazes de invadir o ambiente terrestre, e muito menos, né, o de água doce, devido à sua respiração cutânea e também pelo fato de eles terem estruturas excretoras e osmorreguladoras, né, estruturas que vão fazer o controle, né, dos íons internos, que é a função, então, de algumas estruturas que a gente chama de osmorreguladores. Os equinodermata, pessoal, eles são animais que não são muito ágeis, eles não têm uma locomoção muito rápida, mas eles desempenham um papel muito importante nos ecossistemas marinhos, porque muitos são predadores de topo da cadeia, como por exemplo algumas estrelas, ou eles são elos de ligação entre os consumidores primários e os níveis intermediários das cadeias tróficas, porque eles acabam consumindo os produtores, eles se alimentam de algas, tá? Como por exemplo, então, muitos ouriços do mar. Então, ou eles são predadores de topo, consumidores, né, de níveis elevados, ou eles são elos de ligação entre os produtores e os consumidores primários, secundários, desculpa. Muitas espécies podem ser pequenas, como por exemplo as serpentes do mar, e outras podem ter um diâmetro de até 40 centímetros, como por exemplo algumas espécies de estrela do mar. Os Echinodermata, pessoal, então como eu falei, eles têm algumas características que os aproximam dos cordados, tá? E eu já vou mostrar para vocês quais são. Aqui então nós temos, de uma maneira resumida, né, as características que foram evoluindo, as características que foram surgindo e que definem grupos específicos, né, táxons de animais. Essa classificação aqui é a classificação tradicional, né, que leva em consideração algumas características do desenvolvimento, algumas características que são, então, comuns, né, compartilhadas por alguns grupos de animais. Nós temos aqui, então, a primeira subdivisão, Parazoa, que são os poríferos, e os Eumetazoa, que são os animais verdadeiros, que são aqueles que têm tecidos verdadeiros, que são todos os demais. Os Parazoa, então, poríferos, e a característica, né, que define os poríferos é o corpo com sistema aquífero e sem tecido verdadeiro.
Depois nós temos, né, os animais já com tecidos verdadeiros. Dentre eles nós temos os diblásticos, que são os Quitenófora e Quinidária, e todos os demais aqui, a partir dos plateumintos, são triploblásticos. Tá? E dentro dos triploblásticos nós temos a divisão em acelomatos, os plateumintos, nós temos depois aqui os pseudocelomados, os nematoda e diversos filos de pequenos vermes. Depois surgem, né, aqui dentro desse ramo, né, as cavidades corpóreas, formação do celoma por esquizocelia, que dá origem então aos moluscos, aos anelídeos e aos artrópodos, ou seja, uma característica compartilhada entre eles, e a metameria, que é uma característica compartilhada pelos anelídeos e pelos artrópodos. E depois aqui, nesse outro ramo, nós temos animais que a gente chama de deuterostômios, ou seja, animais em que lá na fase de blástula, o blastóporo vai originar primeiramente o ânus. A boca, então, surge posteriormente. Dentro dessa classificação de deuterostômios e formação do celoma por enterocilia, nós temos os equinodermata e os cordados. Tá? Eu esqueci de comentar, mas aqui nos animais em que já tem uma cavidade corpórea, ou não, como por exemplo nos plateumintos, nós temos animais que são protostômios, ou seja, lá na fase embrionária, a primeira cavidade que se forma, que se desenvolve, né, é a boca. Tá? Os equinodermata aqui como característica deles, simetria secundária pentarradial, e nos cordados, a presença da notocorda. Então, aqui de uma maneira resumida, então, né, algumas características que são comuns a diversos filos de animais e também características exclusivas de cada um destes filos, claro que de uma maneira bem resumida. E aqui mostrando para vocês, então, a proximidade dos equinodermata com os cordados. Então, os equinodermata, eles são celomados e enterocélicos, né? Então, o celoma enterocélico é aquele que se origina a partir de bolsas mesodérmicas que são originadas, então, do arquêntero, que é o intestino primitivo. Aqui nessa parte superior do intestino primitivo surgem bolsas de origem mesodérmica. Essas bolsas vão se desenvolvendo, se soltam e no seu interior, então, surge o celoma. Então, celoma enterocélico, celoma desenvolvido a partir de bolsas mesodérmicas do arquêntero, que é o intestino primitivo. Os equinodermata são deuterostômios, ou seja, nesses animais, a primeira abertura que se desenvolve, lá no desenvolvimento embrionário, é o ânus. Essas características, então, são compartilhadas com os quitognata, os hemicordata e também com os cordata, certo? Bom, outras características em comum com os deuterostomados é a clivagem radial, o celoma, né, se desenvolvendo a partir, né, de bolsas mesodérmicas que surgem a partir, né, do arquêntero, do intestino primitivo. E nesses animais, então, o ânus, né, formado a partir do blastóporo, nele ou próximo dele. A boca, então, surge posteriormente, certo? Então, são características que os equinodermata apresentam como os demais animais que são deuterostômios. Então, aqui mostrando, então, o ancestral comum a todos os deuterostomados. E aqui nós temos, então, a simetria birradial e placas calcificadas, né, no esqueleto. E a simetria birradial e as fendas faringianas, que são características em comum, né, compartilhadas pelos hemicordata e pelos cordatos, né, que inclui, então,
urocordata, cefalocordata e os vertebrados. Bom, os equinodermata, como eu falei, são animais exclusivamente marinhos, em torno de 7.000 espécies viventes, e que não conseguiram, então, ter sucesso na conquista do ambiente de água doce, provavelmente devido à falta de estruturas osmorreguladoras e também pelo fato de dependerem da parede corpórea para fazer as trocas gasosas. No entanto, eles apresentam algumas características exclusivas, ou seja, características que são únicas dos equinodermata, que são a presença de um sistema hidrovascular, também chamado de sistema ambulacral, o endoesqueleto de origem dérmica, pedicelárias, um sistema imal, né, um sistema circulatório diferenciado, e uma outra característica exclusiva dos equinodermata é a metamorfose com mudança de simetria, ou seja, as larvas dos equinodermata eles têm simetria bilateral e depois sofrem uma modificação, né, durante a fase juvenil, né, para o adulto ali, passando a ter uma simetria radial, ou birradial ou pentarradial, certo? Então são 5 características exclusivas e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, certo? O sistema hidrovascular ou ambulacral hidrovascular é um sistema, como o próprio nome diz, né, que depende da água, é um sistema, então, de canais derivado de um compartimento do celoma e que utiliza a força hidrostática, ou seja, utiliza a água para operar uma quantidade de diminutas projeções, que são os pés ambulacrais. Então, a água vai entrar para o interior do corpo dos equinodermata e lá dentro desse sistema hidrovascular, eles vão chegar até os pés ambulacrais, que vão ter, dentre as funções, alimentação e também locomoção. Tá? Mas também o sistema hidrovascular tem outras funções, como eu vou mostrar para vocês. Geralmente eles possuem, né, esse sistema hidrovascular ele possui uma abertura para o exterior, que é o madreporito, é como se fosse uma plaquinha cheia de poros, semelhante, por exemplo, àquela placa que a gente encontra numa ducha, né, num chuveiro, é uma placa cheia de poros por onde a água vai entrar para dentro do sistema hidrovascular. Depois do madreporito segue um canal pétreo que desce ao canal radial, até um canal circular que está localizado em torno da boca. Desse canal circular, né, saem canais radiais para o interior de cada sulco ambulacral de cada um dos braços, né, ou regiões do corpo dos equinodermata. Existem, então, diversos canais laterais, cada um com uma válvula de sentido único, que vai ligar esse canal radial aos pés ambulacrais que estão localizados, então, em cada braço, no caso, por exemplo, das estrelas do mar ou das serpentes do mar. Além, né, desse sistema, junto a ele nós temos corpos de Tiedemann de 4 ou 5 pares, que são pequenas bolsas ligadas ao canal radial que podem ser responsáveis pela produção de celomócitos, né, que são células importantes encontradas no interior do corpo dos equinodermata. E além dos corpos de Tiedemann, também nós temos vesículas de Poli, de 1 a 5, que se destinam aparentemente ao armazenamento de fluido, né? Todo esse textão aqui para mostrar para vocês, então, que o sistema hidrovascular é um sistema importantíssimo dos equinodermata e é uma característica exclusiva que tem como principal função a locomoção, que é a função primária, captura e transporte de alimento, também é responsável pela respiração e também o sistema hidrovascular, principalmente, né, os pés ambulacrais, vão ter funções sensoriais. Então, aqui mostrando para vocês o madreporito, que é uma placa porosa por onde a água vai entrar. Depois segue um canal pétreo, que se fixa a um canal circular. Desse canal circular partem canais radiais, né, canais que vão irradiar ou para os braços, né, como por exemplo nas estrelas ou nas serpentes,
ou para as demais regiões do corpo dos outros equinodermos. Desses canais radiais partem canais laterais que vão se fixar aos pés ambulacrais. Então, os pés ambulacrais são as estruturas que vão ficar em contato com o ambiente, geralmente localizados, né, na parte ventral, na parte de baixo, porque a função principal dos pés ambulacrais é se encherem de água e aí com isso eles conseguem se movimentar e com isso então fazer, né, a locomoção, o transporte dos equinodermata. E além disso, os pés ambulacrais, então, eles têm também como função captura de alimento, respiração e também funcionam como um órgão sensorial. Tá? Então, aqui segue a sequência: o madreporito, canal pétreo, canal circular, canal radial e os canais laterais que vão se fixar a cada um dos pés ambulacrais. Então, aqui mostrando, né, aqui o madreporito, canal pétreo, canal circular, os canais radiais, que vão partir os canais laterais, que vão se fixar as redes celulares. Tá? Então, aqui mostrando a água entrando para operar, então, os pés ambulacrais. Tá? Então, a água entra pelo madreporito, chegando até dezenas, centenas, né, milhares de pés ambulacrais. Bom, os pés ambulacrais, então, por sua vez, que são localizados geralmente, né, na parte ventral do corpo, eles são compostos por um bulbo muscular oco, cuja extremidade interna é um saco musculoso ou ampola, que se estende para dentro do celoma. Projetam-se para o exterior, por entre os ossículos, nos sulcos ambulacrais. Então, o corpo dos equinodermata em geral, eles são divididos em duas áreas, que são os sulcos ambulacrais e os sulcos interambulacrais, ou seja, regiões em que nós vamos ter os pés ambulacrais, que são, intercaladas por regiões onde não tem pés ambulacrais, que são os sulcos interambulacrais. Então, nessas regiões, chamadas de sulcos ambulacrais, é onde os pés ambulacrais vão se projetar para o exterior do corpo dos equinodermata. Muitos pés ambulacrais podem ter ventosas na extremidade. Tá? E esses pés ambulacrais, como eles são geralmente carnosos, né, moles, eles muitas vezes são protegidos por espinhos nas margens dos sulcos ambulacrais. Lembrem que o equinodermata tem como característica a presença de espinhos que são utilizados, então, principalmente, né, para a sua defesa. Tá? E esses espinhos protegendo, então, os pés ambulacrais em algumas espécies. Os pés ambulacrais, então, né, fazem parte do grande sistema hidrovascular ou sistema ambulacral e, como eu falei, tem como função primária locomoção, também ajudam na fixação, especialmente naquelas espécies em que os pés ambulacrais têm ventosas, trocas gasosas, porque as trocas gasosas vão ocorrer por toda a parede do corpo e dentre elas, né, entre ela, a parede, né, dos pés ambulacrais. Captura e também transporte de alimento. Então, essas são as principais funções dos pés ambulacrais que compõem o sistema hidrovascular. Bom, os equinodermata, eles têm um endoesqueleto dérmico, tá? Endoesqueleto, esqueleto interno, que é composto por ossículos calcários térmicos que podem se fundir e recobrir o corpo como uma armadura ou podem estar reduzidos a estruturas microscópicas. Tá? Então, eles podem estar soltos, né, no interior do corpo dos equinodermata, não chegando a formar uma armadura, uma placa, como por exemplo a gente encontra aqui nos ouriços do mar e também nas bolachas da praia, né? Nos ouriços e nas bolachas, o endoesqueleto ele se funde formando então uma carapaça, uma placa calcária, certo?
Além desse endosqueleto dérmico, surgem então espinhos, né, ou espículas calcárias na derme e que são cobertos pela epiderme, certo? Bom, as pedicelárias são características também exclusivas dos equinodermata e nada mais são do que pinças diminutas, né, semelhantes a mandíbulas, que estão espalhadas pela superfície do corpo. E essas pedicelárias, semelhantes, né, a pequenas mandíbulas, elas têm como função, então, limpeza e também auxiliar na captura do alimento, certo? Pedicelárias são também estruturas de origem dérmica, também fazem parte, né, do endoesqueleto, mas que se exteriorizam na superfície do corpo, sendo utilizadas então para limpeza e captura do alimento. Então, essas estruturas brancas que vocês estão vendo aqui na parede corpórea desse equinodermata são as pedicelárias. E aqui o formato, né, de diversos tipos, né, de pedicelárias. Bom, os equinodermata têm um sistema circulatório muito reduzido, onde circula apenas fluidos celômicos. Tá? É um sistema constituído por fibras de tecido esponjoso que nunca vão formar vasos distintos com paredes. Tá? Cada fibra está encerrada num canal celômico do sistema que a gente chama de periemal, que é o saco periemal. Existe, então, um anel circumoral com 5 fibras emais radiais na face oral. Então, é um sistema circulatório, então, muito reduzido, aonde vai circular apenas fluidos celômicos. Então, é uma característica exclusiva dos equinodermata. E outra característica exclusiva desses animais é a metamorfose com alteração do nível de simetria, ou seja, inicialmente os equinodermatas são bilaterais e com a mudança, né, com o crescimento, com o desenvolvimento, eles passam a ter uma simetria radial ou birradial. Então, durante, né, a metamorfose, o eixo antero-posterior da larva vai ser perdido e o que era o lado esquerdo torna-se a superfície oral e o lado direito da larva torna-se a superfície aboral. Então, os equinodermata adulto, como eles vão passar a ter uma simetria radial ou birradial, eles vão ter um eixo central ao redor do qual o corpo vai estar distribuído. Esse eixo é o eixo oral-aboral. O oral, que é aonde está localizado a boca, e o eixo aboral, aonde vai estar localizado o ânus, tá? Então, com o desenvolvimento, né, ou com o crescimento dos equinodermata, a boca e o ânus da larva desaparecem e uma nova boca e um ânus formam-se no que era antes, então, os lados esquerdo e direito, respectivamente. Ou seja, o animal passa de uma simetria bilateral quando larva para uma simetria radial quando adulto, certo? Então, isso também é uma característica exclusiva de equinodermato, né? Uma mudança do tipo de simetria, tá? Inicialmente, a larva é bilateral e o adulto vai ser radial ou birradial, certo? Então, dentre as características exclusivas dos equinodermata, nós temos o sistema hidrovascular ou ambulacral, os pés ambulacrais, as pedicelárias, o sistema emal, né, que é o sistema circulatório pouco desenvolvido, tá, que no seu interior só circula o líquido celomático, e a metamorfose com alteração no nível, né, no tipo de simetria. Bom, além das características exclusivas, né, os equinodermatos, como eu falei, eles apresentam então a simetria radial, que é aquela que o animal então vai possuir um eixo principal, um eixo central, ao redor do qual as suas partes corporais estão dispostas, né? O animal ele vai poder ser dividido em metades similares por qualquer plano que contém o eixo principal. Então, se a gente colocar aqui, né, um eixo central, qualquer plano que a gente dividir esse animal, nós vamos ter, desde que passando pelo eixo central, nós vamos ter duas metades
idênticas. Animais com simetria radial, então, é bem comum, então, em quinidários, alguns poríferos e os equinodermata, tá? Existe, pessoal, uma tendência entre os animais com simetria radial de serem sésseis, como por exemplo, né, os pólipos dos quinidários, ou serem planctônicos, como por exemplo, né, as medusas, e geralmente eles se alimentam de partículas em suspensão ou são predadores passivos, tá? Mas os equinodermatas fugiram à regra porque eles possuem simetria radial e são móveis, tá? Então a simetria radial, ela era um tipo de simetria comum, né, em animais fixos, como por exemplo quinidários e poríferos. Claro que alguns poríferos não têm simetria, né? Mas porque o animal está fixo e ele consegue aí sentir o ambiente em todo o corpo, né? Em todas as regiões. Então tem um eixo central ao redor do qual o corpo está distribuído e com isso eles conseguem sentir o ambiente, né? Quando eu falo sentir o ambiente, é detectar o alimento, detectar um predador ou até mesmo um parceiro sexual. No caso dos equinodermata, mesmo eles sendo móveis, né, eles mantiveram a simetria radial. Bom, então, pelo fato, né, deles serem radiais, eles têm as partes do corpo organizadas no eixo oral-aboral. Tá? Então, um eixo aonde vão estar localizados geralmente a boca, no oral, e na região aboral está localizada geralmente o ânus. Oral voltada para o substrato, aboral voltada para a superfície da água. O corpo não é segmentado, eles não são metaméricos. Geralmente o corpo pode ser arredondado, cilíndrico ou na forma de estrela, com 5 ou mais áreas ambulacrais que se alternam com áreas interambulacrais, ou seja, vão ter 5 áreas aonde nós vamos ter os pés ambulacrais intercalados ou alternados com áreas sem pés ambulacrais, ou seja, áreas interambulacrais. Os equinodermata, né, pelo fato de terem simetria radial ou birradial, eles não possuem cabeça, não têm cérebro, são exclusivamente marinhos e são bentônicos, então eles vivem sobre o substrato. Tá? O celoma, nos equinodermata, ele é extenso, formando a cavidade perivisceral, né, formando então, né, o sistema emal e a cavidade do sistema hidrovascular, né? Então, o celoma ele é responsável pelo desenvolvimento do sistema hidrovascular. Então, o sistema hidrovascular tem origem a partir da cavidade celomática, tá? Então, o sistema hidrovascular, também chamado de sistema ambulacral, certo? Então, equinodermata, animais marinhos com simetria radial ou birradial, corpo não segmentado, corpo arredondado, cilíndrico em formato de estrela, tá? Que não possuem cabeça nem cérebro e que tem um celoma bem extenso internamente, certo? E além dessas características que eu estou falando agora, nós temos as 5 características exclusivas, né? Sistema hidrovascular, os pés ambulacrais, as pedicelárias, o sistema emal, né? O sistema circulatório formado a partir, né, do celoma e também a metamorfose com mudança de simetria. Vou falar agora um pouquinho para vocês da morfologia interna e da fisiologia dos equinodermata de uma maneira geral. Bom, eles são animais com trato digestório completo. Tá? Então, subentende-se então que eles tenham uma boca por onde o alimento é ingerido e um ânus por onde são eliminados os restos da digestão, ou seja, aquilo que não foi aproveitado durante o processo digestório. Algumas espécies podem ter um sistema digestório incompleto ou até mesmo faltando, mas isso são exceções, a maioria então com trato digestório completo. Dentro dos equinodermata nós temos espécies que são carnívoras, como por exemplo as estrelas do mar, herbívoros, como por exemplo, né, alguns ouriços, e nós temos também algumas espécies que são comedoras de suspensão, né, comedoras de
detritos, de matéria orgânica em decomposição, seja matéria orgânica que está depositada no substrato ou que eles filtram da água, como por exemplo, né, nas espécies de lírios do mar. São animais que não têm órgãos excretores próprios, né, para fazer então a eliminação. As trocas gasosas, elas podem ocorrer por qualquer parte da parede do corpo que seja fina, né, e que esteja disponível para capturar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. As trocas gasosas, elas podem ocorrer nos pés ambulacrais. Algumas estrelas do mar, elas têm algumas projeções, né, da parede corpórea, que são chamadas de pápulas ou brânquias dérmicas. Nas serpentes do mar, nós temos as bursas para as trocas gasosas, brânquias na parte ventral dos ouriços e as árvores respiratórias, que são estruturas para captura do oxigênio e eliminação do gás carbônico, que se desenvolvem da porção final do trato digestório, então se desenvolve internamente nos pepinos do mar, né? Na maioria das espécies, as trocas gasosas ocorrem na superfície externa do corpo, né? Seja na parede, seja nos pés, seja em pápulas, em bursas. E nos pepinos do mar, as trocas gasosas ocorrem internamente nas árvores respiratórias. As estruturas circulatórias, quando presentes, compõem um sistema emal, né, um sistema circulatório pouco desenvolvido, que é derivado então das cavidades e seios celomáticos. Pelo fato de eles serem animais com simetria radial ou birradial, o sistema nervoso é difuso, então não tem o sistema nervoso central, então não tem cérebro. É um sistema nervoso então descentralizado, que é constituído por uma rede nervosa, um anel nervoso e por nervos radiais, né, que vão levar então o controle, né, nervoso para os braços, como por exemplo nas estrelas, nas serpentes, né, e assim como nas demais regiões do corpo dos demais equinodermatos. Os equinodermata, então, eles são geralmente dioicos, com sexos separados, né? Nós temos o macho e a fêmea, podendo ter, então, desenvolvimento direto, né, do ovo eclodindo animalzinho semelhante ao adulto, mas boa parte dos equinodermata tem desenvolvimento indireto, certo? Então, essas são algumas características da fisiologia, né, da morfologia interna dos equinodermos de uma maneira geral. E para finalizar essa aula, só para mostrar para vocês aqui a divisão, né, do filo equinodermata em 6 classes. Tá? A maioria dos livros de ciências e biologia, né, do ensino fundamental e médio, trazem apenas 5 classes, que são a classe Ophirioidea, que é da serpente do mar, Clinoidea, dos lírios do mar, Equinoidea, do ouriço e das bolachas do mar, Asteroidea, que é a classe que inclui as famosas estrelas do mar, Holoturoidea, que é a classe do pepino do mar, e essa última sexta classe, que é a Concentricicloidea, que inclui as margaridas do mar, em que muitos livros, como eu falei, nem tratam dessa quinta classe, certo? Então, nós temos aqui, então, a subdivisão, então, mais ou menos com o número de espécies de cada uma das classes. A mais diversa é a classe das serpentes do mar, seguida das estrelas, depois nós temos os pepinos, os ouriços e as bolachas, finalizando aqui Crinoidea, que é a classe dos lírios do mar, né? A classe que inclui representantes que são sésseis, né? Eles vivem fixos a um substrato. Os famosos, né, conhecidos, acredito que não por vocês, né? Lírios do mar. Tá? Então, era isso que eu tinha para comentar para vocês sobre os equinodermata. E na próxima aula, então, eu vou mostrar um pouquinho
das características morfológicas das 5 principais classes de equinodermata.